No meio de um exaustivo treino de esgrima, o silêncio do empoeirado campo de treinamento foi subitamente rasgado pelo grito de pânico de um servo que corria apressadamente. Ele mal conseguia respirar, gaguejando a notícia: Chirone, o mordomo contratado, está em perigo de vida. Rian sobressaltou-se, levantando-se da pedra. A garrafa de água na mão quase caiu. Ele perguntou atordoado: o quê? Por quê? Ele disse que ia para casa hoje. O servo tentou recuperar o fôlego, ofegando ao explicar: ouvi dizer que o mordomo-chefe Louis relatou isso ao patriarca. Não sei os detalhes, mas parece estar relacionado ao jovem mestre. Ao ouvir isso, o rosto de Rian mudou. Ele se virou abruptamente para o mestre de esgrima, a voz cheia de pânico e urgência. Mestre, preciso ver meu pai. Chirone é meu amigo, e ouvi dizer que meu pai o conhece. Se eu falar com ele, ele certamente o perdoará. Eu treinarei depois. Ele estava prestes a sair correndo, mas o mestre de esgrima parou bem na sua frente. O que está acontecendo? Perguntou ele, mas seus olhos já haviam ficado sérios. Quando Rian tentou explicar mais, o mestre disse com uma voz grave e decisiva: não, você não pode ir. Por quê? Rian estava confuso, sem acreditar no que ouvia, ao ver o rosto frio e a mão do mestre já no cabo da sua espada. Mestre? Enquanto isso, no suntuoso mas frio salão principal da mansão Ogent, uma figura solitária ajoelhava-se sobre o luxuoso piso de mármore. A atmosfera pesada como chumbo oprimia os ombros magros do jovem de cabelos loiros. Do seu suntuoso cadeirão, Bischoff Ogent lançou um olhar autoritário e frio para a pessoa ajoelhada. Ao seu lado, os outros membros da família também estavam sentados, em silêncio e com dignidade. Bischoff começou a falar lentamente, cada palavra como um martelo batendo no silêncio mortal do quarto. Chirone Aryan, você será executado. A sentença ecoou por todo o salão, fazendo com que os servos que estavam alinhados dos dois lados não pudessem deixar de cochichar. Como chegou a isso? Sussurrou um. Um plebeu que ousa, com um nobre, intrometeu-se outro, o tom de voz misturando espanto e desprezo. Entre os murmúrios, o vice-mordomo Temuran permaneceu em silêncio, seus olhos profundos por trás dos óculos redondos refletiam uma expressão complexa. Ele murmurou baixinho, o suficiente para si mesmo ouvir. Embora não saiba muito, ele deveria saber disso. Seu olhar se dirigiu à família Ogent, sentada na plataforma elevada, aqueles que pronunciaram a sentença cruel sem mudar de expressão. No salão grandioso, mais frio, o ar era pesado como chumbo. Reina levantou-se apressadamente da cadeira, o rosto delicado marcado por uma preocupação urgente. Pai, por favor, espere, eu tenho algo a dizer. Bischoff Ogent, com o rosto impassível, nem se dignou a virar para olhar a filha. A sua voz grave e autoritária ecoou. O que mais há para dizer? Ele ergueu um pergaminho, as letras densas como acusações contundentes. Neste documento fornecido pelo mordomo-chefe estão as declarações de muitos funcionários de que aquele rapaz tratou Rian com descuido. Não deves ter queixas, pois leste os detalhes do contrato. Tens mais alguma coisa a dizer? O olhar gélido de Bischoff fixou-se em Chirone, que permanecia em silêncio e cabisbaixo no meio do salão. Sob a pressão esmagadora, o jovem de cabelos loiros finalmente ergueu a cabeça, os olhos azuis sem um traço de medo. Ele falou, a voz baixa, mas clara e firme. Eu tenho uma pergunta. Se eu fosse amigo do jovem mestre, o que aconteceria com ele? As palavras de Chirone chocaram os servos ao redor. Eles sussurravam entre si, sem esconder o desprezo e a incompreensão. Este sujeito não sabe avaliar a situação? Ele devia estar a implorar pela própria vida. Até Reina ficou atordoada, um sentimento complexo surgindo em seu coração. Ele está preocupado com Rian, mesmo nesta situação? A calma de Chirone fez como jogar mais lenha na fúria de Bischoff. O chefe da família cerrou os dentes, a raiva a incendiar nos seus olhos âmbar. Tens a ousadia de me perguntar isso? És tão estúpido quanto um plebeu deveria ser. Achas que algo acontecerá a um nobre se eles se associam a alguém como tu? Apesar das palavras de desprezo, um sorriso gentil e confiante surgiu nos lábios de Chirone. Ele olhou diretamente nos olhos de Bischoff, declarando audaciosamente: é verdade que Rian e eu somos amigos há 1 ano, e seremos amigos para sempre. Os servos ficaram boquiabertos de horror diante da ousadia inacreditável dele. Este sujeito! Os olhos injetados de sangue, sua raiva atingindo o clímax. Ele rugiu, a voz ecoando por todo o grande salão. Por que não tens medo? Sim, parece que estás a subestimar a família Ogent, mordomo-chefe.
Na sala esplêndida, mas sufocante, Bischoff Ogent rugiu, sua fúria ecoando pelo espaço, abafando todos os outros sons. 2 guardas musculosos seguraram os braços de Chirone, forçando o jovem loiro a ajoelhar-se em silêncio. Resolvam isso rápida e discretamente, mas absolutamente nenhuma notícia deve vazar. Bischoff ordenou, seu rosto endurecido pela raiva. Pai, por favor, espere! Por favor, ouça-me! Reina correu, sua voz perdida em desespero, tentando agarrar um frágil vislumbre de esperança. Mas Bischoff ignorou as súplicas da filha. Ele virou-se, sua voz áspera com ela, seus olhos inflexíveis. Ele confessou, e eu fiz minha escolha. Como chefe da família, uma vez que decidi, não haverá mudança. De pé num canto, um jovem servo não pôde deixar de se preocupar, sussurrando para o mordomo-chefe ao lado. Mordomo-chefe, isso não é demais? O mordomo-chefe respondeu com um tom frio e resoluto, seus olhos sem desviar da cena à sua frente. Não há razão para todos morrermos por uma única pessoa. Esta família é a nossa vida. Para protegê-la, mesmo a menor semente de conflito, devemos erradicá-la. Agora você pode pensar que isso é errado, mas depois agradecerá esta decisão. Enquanto essas palavras ainda ecoavam, Chirone foi escoltado por 2 soldados. A figura solitária do jovem avançou silenciosamente pelo corredor longo, desolado, branco e frio, e então desapareceu gradualmente na névoa turva. Eu não vou deixar isso acontecer! O grito de fúria ecoou pelo vasto salão, quebrando a atmosfera tensa. Do fim do corredor iluminado, Rian avançou como uma tempestade, seus cabelos azuis espetados e rebeldes. Seu rosto estava contorcido de raiva, empunhando a espada, determinado a não deixar a tragédia continuar. Ao ver a figura do irmão, Reina sobressaltou-se de pavor, chamando... Seu belo rosto estava agora cheio de pânico e preocupação. Em total contraste com a filha, Bischoff apenas curvou levemente os lábios, seus olhos âmbar brilhavam com presunção e autoridade absoluta. Sentado ao lado deles, um jovem loiro apenas observava o confronto em silêncio, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Os olhos de Rian estavam vermelhos e injetados, ardendo com uma fúria incontrolável. Ele rugiu, um grito cheio de arrogância e desafio. Quem ousa matar meus amigos sem a minha permissão? No meio do silêncio assustador, uma voz calma e fria como gelo ressoou. Bischoff respondeu lentamente, seus olhos penetrantes fixos em seu filho em chamas de raiva. Fui eu. Uma aura de energia azul mística de repente emanou de sua mão, exibindo sua autoridade absoluta e um desafio inegável. No grande gélido salão, sob a luz ofuscante, Rian Ogent abriu os braços desesperadamente, sua voz quebrada de indignação. Por quê? Ele não cometeu nenhum crime capital, ele é apenas meu amigo. Do lado oposto, a figura imponente de Bischoff Ogent manteve-se inabalável. Ele replicou com um tom frio, extinguindo toda a esperança do filho. Não é preciso cometer um crime capital para merecer a execução. A situação da nobreza é tão complexa que você não pode imaginar. E é porque nossa família está lidando com essa situação que você desfruta de privilégios como filho de um nobre. Ao ouvir privilégios, Rian rosnou, o rosto contorcido de raiva. Esse privilégio não é nada se tenho que me livrar de um amigo. Os olhos âmbar de Bischoff brilharam assustadoramente. Ele olhou para o filho com condescendência, a voz cruel e lógica. Que imaturidade! Pergunta por que ele deve morrer. Amizade com um nobre implica igualdade. Você realmente acha que aquele plebeu o considera um amigo? Bischoff disse friamente, o olhar desviando-se para o jovem loiro que era levado, estranhamente calmo. Com que base? Neste mundo, muitos se agarram à nobreza apenas para tirar proveito. A acusação virulenta do pai fez Rian explodir. Ele gritou, a voz rouca ao tentar defender a honra do amigo. Chirone jamais faria isso. Seus olhos marejaram, encarando o pai poderoso em desafio. Bischoff, e daí? Sob a atmosfera pesada e tensa, Bischoff estreitou os olhos âmbar afiados, sua voz cheia de autoridade e desconfiança. Como posso acreditar em você? Prove que você é realmente amigo de Chirone. O pedido repentino do pai deixou Rian emudecido. Ele atordoado repetiu. Provar? A mente de Rian estava em turbilhão. Já perdemos completamente. Ele olhou para o sorriso presunçoso do pai e sentiu desespero. Se eu responder agora não posso provar, tudo vai acabar.
Ele cerrou os dentes, uma intensa luta interna se desenrolava. Meus sentimentos, como se pode provar os sentimentos de alguém? Mas eu sinto que não posso simplesmente inventar algo. Se ao menos eu fosse Chirone, ele poderia facilmente derrotar esse velho. De repente, uma nova linha de pensamento surgiu. E se eu fosse Chirone? Uma ideia brilhou, iluminando o caminho nebuloso à frente. Os olhos de Rian se acenderam, cintilando com uma determinação férrea. Aquele olhar. Rian congelou, uma sensação arrepiante de familiaridade invadiu sua mente. Era exatamente aquele olhar, o olhar que parecia querer devorar tudo. Assim como o olhar que Chirone tinha quando o enfrentou em um duelo. Os olhos azuis de Chirone de repente brilharam com uma luz estranha, como se vissem através de tudo. No silêncio do espaço, a voz de Chirone ecoou na mente de Rian, levando-o de volta a uma tensa partida de cartas de outrora. Naquela época, Rian estava agitando a cabeça em aflição na mesa de pôquer, confuso com as cartas em sua mão. Chirone disse-lhe calmamente: Rian, às vezes não focar nas pequenas coisas traz melhores resultados. Não se concentre nas partes pequenas do inimigo, mas olhe para ele como um todo. Olhá-los como um todo? Rian perguntou, atônito, a mão ainda segurando firmemente o as de espadas. Chirone sorriu, levantando levemente sua carta. Nesse momento, você será capaz de ver através de suas verdadeiras intenções. Aquele conselho foi como um raio que atingiu a mente de Rian naquele momento. Como um todo, como um todo. Ele murmurou, seus olhos se tornando frios e altamente focados, o suor começando a brotar em sua testa. Ele levantou o olhar e encarou o homem parado à sua frente. Não era mais apenas seu pai. Em um instante, a imagem de Bischoff Ogent se fragmentou em designações e atributos frios. Pai, nobre de segunda classe, chefe da família Ogent, linhagem de cabelos pretos, um cavaleiro oficial de nível 4. Isso mesmo, Rian de repente se deu conta. Esta não é uma briga entre pai e filho. Sua mão apertou o punho da espada, as juntas de seus dedos brancas pelo esforço. Isto é um duelo de espadas. O rosto de Rian irradiava uma determinação extrema. Mestre, Rian gritou, eu não quero ser um covarde. O sábio mestre espadachim olhou para seu aluno com um olhar complexo, reconhecendo silenciosamente em seu coração. Este jovem tem uma determinação notável. Ele é apaixonado, honesto e ingênuo, mas apenas com isso não se pode se tornar um grande espadachim. Ele fez uma pausa, olhou diretamente para Rian, sua voz tornando-se séria, mas ainda contendo expectativa. Deposito muitas esperanças em você e sempre o apoiarei. Pegue isto. Ele puxou uma espada real, o brilho frio do aço cintilando na luz difusa. Ele a entregou a Rian, sua mão calejada segurando firmemente a do garoto. Vou deixá-lo ir se você a levar para casa, mas se você não estiver pronto nem para isso, então não dê um passo para fora daqui. Rian pegou a espada tremendo, sentindo seu peso, o peso da fé e da responsabilidade. Seus olhos brilharam e sua voz engasgou. Mestre, essa sua bondade jamais esquecerei. O mestre espadachim acenou com a cabeça, com um olhar distante. Lembre-se, descartar um amigo é como descartar uma parte de si mesmo. De volta à realidade, os ensinamentos do mestre ainda ecoavam. Rian pensou consigo mesmo, este é um duelo de espadas e minha vida está em jogo. De repente, Rian levantou a cabeça e irrompeu em uma longa e insana gargalhada, o som ecoando pela sala e fazendo Bischoff congelar. Você é realmente digno de ser meu pai. Quase fui derrotado por você. Provar que somos amigos? Eu acredito nisso. É porque acredito que sou amigo de Chirone. Minha existência, a existência do amigo de Chirone, é a prova de que Chirone também é meu amigo. A paciência de Bischoff finalmente se esgotou. Ele cerrou os dentes, veio saltando em suas têmporas e gritou: Isso é absurdo! Isto não é uma mera discussão entre pai e filho. No meio do salão lotado, a voz de Bischoff Ogent ressoou como um trovão, abafando todos os sussurros. Seu rosto estava marcado pela raiva ao declarar a toda a nobreza: mesmo agora, a reputação de inúmeras famílias nobres está sendo pisoteada na lama. Se isso puder salvar a queda do clã, eu até renegarei meu próprio filho. Pai! Reina gritou em horror, suas mãos apertando inconscientemente o peito. Naquele momento de silêncio tenso, Rian recuou os pés para uma postura séria, encarando o pai com uma estranha calma. Se é o que é preciso para proteger meu amigo, ele disse, a voz firme e clara, então eu partirei de bom grado.
Ao terminar de falar, Rian fez uma reverência profunda, um gesto solene e de ruptura, enquanto os que o rodeavam ficaram chocados e atônitos. A ação de Rian adicionou lenha à fogueira. Bischoff rugiu, a fúria fazendo seu corpo tremer. Seu pirralho, tire a espada. Se você realmente considera aquele moleque um amigo, então aposte sua vida aqui e agora. Em resposta ao desafio, a mão de Rian, sem a menor hesitação, agarrou o punho da espada em sua cintura. Um som metálico afiado ecoou enquanto a lâmina era lentamente puxada da bainha, o aço frio reluzindo sob as luzes do salão. Bischoff ficou petrificado. A raiva extrema em seu rosto desapareceu, dando lugar a um espanto atordoado. Seus olhos arregalaram-se, fixos na lâmina apontada para ele. Você até puxou a espada contra seu próprio pai? No tenso salão, Rian erguia-se em frente ao pai, a espada erguida logo à sua frente, a lâmina cintilante cobrindo metade do seu rosto determinado. Ele falou com voz firme: "Pai, esta ponta de espada não está apontada para o Senhor. Estou apenas demonstrando a minha fé." O rosto de Bischoff contorceu-se de raiva. Ele quase gritou, palavras depreciativas jorrando incessantemente. "Como você pode ter amigos? Você nem consegue se dar bem com outros nobres. Talvez seja porque você não consegue alcançar o nível deles. Agora mesmo, você só está mantendo alguém pior do que você ao seu lado para se sentir melhor." Os olhos de Rian faiscaram com um brilho afiado. Ele se virou, encarando a fúria do pai, e declarou com firmeza: "Desta vez, pai, o senhor está enganado. Chirone é um amigo ainda melhor do que eu. Quero ajudá-lo para que ele possa brilhar em um lugar mais elevado." A fúria de Bischoff mudou de rumo imediatamente. Ele apontou diretamente para Chirone, que estava parado em silêncio atrás, e gritou: "Foi você quem o encantou? Você o convenceu de que um plebeu e um nobre podem ser amigos?" "Não, eu não fiz isso," Chirone negou apressadamente. Imediatamente, Rian se interpôs, estendendo os braços como se quisesse proteger o amigo. "Chirone, fique parado aí, pelo menos eu vou protegê-lo." "Rian." A voz calma de Chirone interrompeu Rian. Chirone calmamente enfrentou a situação, sua voz soando clara e firme. "Você não tem que ser responsável por tudo. Eu serei responsável pelas coisas que preciso fazer. Eu tive um pressentimento desde que você quis ser meu amigo, que eu estaria em uma encruzilhada onde teria que escolher entre minha vida e a de meu amigo." Chirone olhou diretamente para Rian, um sorriso gentil mas firme florescendo em seus lábios. Uma luz brilhante como poeira estelar caía suavemente ao redor dele enquanto ele falava, a voz firme e sincera. "Mesmo que isso signifique que eu tenha que morrer aqui, não me arrependo de ter sido seu amigo." Uma lágrima quente escorreu pelo seu rosto e ele só conseguiu responder em meio a um soluço. Sim, emoções reprimidas por muito tempo irromperam. Rian levantou a cabeça bruscamente, o rosto banhado em lágrimas, gritando com indignação e determinação: "É exatamente isso que estou dizendo. Mesmo que eu seja excluído, ainda seremos amigos." Parado em um canto, Bischoff Ogent observava o filho atônito, o rosto contorcido de raiva e incredulidade. Mas Rian não se intimidou com o olhar do pai. Ele continuou a falar em voz alta: "Embora sejamos jovens e imaturos, ainda somos seres humanos com sentimentos. Um amigo de verdade nunca me daria as costas. Todos têm um amigo assim, ou desejam ter um." Suas palavras tocaram o coração de muitos. Reina sorriu levemente, os olhos brilhando com orgulho. De repente, uma gargalhada refrescante e estrondosa como um trovão quebrou a atmosfera tensa. "Isso é absolutamente maravilhoso!" Reina exclamou alegremente. "Vovô!" Na posição mais proeminente, um homem idoso com um físico robusto, cabelos azuis e um sorriso radiante batia na mesa enquanto ria alto. Ele declarou entusiasticamente: "Nunca imaginei que testemunharia uma cena como esta nesta idade avançada. A juventude é realmente a melhor." Reina sorriu levemente, os olhos brilhando com orgulho. De repente, uma gargalhada refrescante e estrondosa como um trovão quebrou a atmosfera tensa. "Isso é absolutamente maravilhoso!" Reina exclamou alegremente. "Vovô!" Na posição mais proeminente, um homem idoso com um físico robusto, cabelos azuis e um sorriso radiante batia na mesa enquanto ria alto. Ele declarou entusiasticamente: "Nunca imaginei que testemunharia uma cena como esta nesta idade avançada. A juventude é realmente a melhor."